Então, gente, chegamos aqui à nossa quinta conversa sobre literatura, tá? Eu espero que vocês consigam assistir as outras, porque elas fazem um tipo de introdução, elas fazem um tipo de preparo. Esse é o tipo de conversa que a gente precisa ter sempre, voltar sempre a alguns determinados assuntos, a gente fala sobre eles num primeiro momento, vocês estranham, no segundo momento já tem um pouco de familiaridade, num terceiro momento vocês já buscaram alguns referentes, já fizeram algumas leituras importantes, e aí a gente vai aprendendo, ok? Essa nossa conversa 5, que aborda especificamente o pré-modernismo, não tem como abordar especificamente o pré-modernismo. Por quê? Porque eu só consigo entender o pré-modernismo se eu tiver uma chance de entender o processo histórico que levou até ele. Né? O processo da mudança nas artes que levou até esse momento. Por quê? Na verdade, o que é esse negócio? Pré-modernismo, assim, bem grosso ao modo, a gente vai chamar aqui para o nosso interesse de literatura. É claro que pré-modernismo eu vou ter nas artes, mas eu também vou ter na tecnologia, na política e por aí vai. As pessoas vão chamar aquele momento histórico de pré-modernismo não apenas na literatura, mas aqui para nós o interesse é a literatura e sua inserção na área cultural, as artes. Tudo bem? Então, a produção literária dos primeiros anos do século XX, de 1900 até 1922, que é o ano chave, muito chave. Atenção para o 1922, é uma coisa absurda o que vai acontecer de reviravolta no mundo artístico, tá? No pensamento artístico, nas formas de representação do mundo. Esse primeiro momento, ele é específico e, na verdade, já é uma tendência ao modernismo. E aí o modernismo a gente vai ver depois com mais calma. Mas esse momento chama atenção porque ele é um momento de transição, tá? E é um momento importante. Só que, ó, para a gente conversar sobre isso, falar direitinho sobre isso, ai, professor, o que aconteceu? Quais são as características? A gente precisa dar uma voltinha no tempo, né? A gente precisa dar uma voltinha até o século XIX, esse século que se fecha ainda com momentos de colonização, de violência da colonização acontecendo no mundo fora, em que as metrópoles mundiais, nesse mundo europeu que se acha acima de todo mundo, ainda está à procura de terras, ainda está conquistando, guerreando, barbarizando o mundo afora. Né? Esse advento do mundo europeu, da tecnologia, da arquitetura, né? Depois da era da Revolução Industrial, mudei aqui, né? Essa era da Revolução Industrial, que eu vou colocar alguns slides um pouquinho mais à frente, eu tenho a possibilidade do desenvolvimento tecnológico, do desenvolvimento, vai avançando, tá? Nas cidades, e esse final o encerramento do tráfico humano, né, do tráfico escravo, no encerramento oficial, acontece no final do século XIX, isso foi importantíssimo. É óbvio, não estou dizendo que resolveu muita coisa, porque a gente vai lidar até hoje com os problemas que isso gerou, os problemas da escravidão. Mas é nesse final que vão se encerrar essas rotas de tráfico, né, que elas vão ser proibidas, isso vai ser importante para o mundo, porque a gente conhecia, a gente estuda e sabe como foi a barbárie relacionada a isso, né? O tráfico humano, o tráfico de escravos, que em determinado momento foi legal, né? Foi visto pelas autoridades como uma coisa legítima. Okay? O final do século XIX também é marcado pelas as revoluções proletárias, né? Se vocês sabem, a gente tem, nesse final do século XIX, a Revolução Industrial acontecendo, perdão, os efeitos da Revolução Industrial acontecendo, e aí chega o momento das pessoas pensarem sobre o que isso vem gerando de exploração. A gente tem essa reviravolta aqui com a publicação e com os pensamentos marxistas que vão se opor àquele capitalismo violento que acontecia naquele primeiro momento. Aliás, falar capitalismo violento é um pouquinho de pleonasmo, né? Mas naquele momento específico era muito violento. Hoje você pode olhar e falar assim, ai, professora, que horror, você está falando aí de Karl Marx. Ele existiu. E é uma figura histórica importantíssima, né? E foi chave para essas diversas revoluções que aconteceram, tá? Então, assim, hoje você tem aí a coisa totalmente diferente, totalmente ponderada, mas naquela época, galera, as pessoas trabalhavam 16 horas por dia, sem direito a descanso, sem direito a um atestado médico, sem direito à remuneração fora dos seus horários de trabalho. Então, a coisa era violentíssima, né? E aí, esse intelectual aí da sociologia vai
propor, nesse primeiro momento, as ideias iniciais para a Revolução Proletária, que vai ser chave também para a história do mundo, tá? Então, voltando à história, e é isso no final do século XIX, mas isso eu volto mais um pouquinho, vou para o final do século XVIII, de onde vem isso? Né? Vem lá da nossa Revolução Industrial, que acontece na Inglaterra, ao lado da Revolução Francesa acontecendo, né, na França, ok? A Revolução Francesa, gente, que vai acontecer na França também, determina esses rumos todos, ok? É a França que ensina o mundo a fazer revolução. É tão interessante isso. Os franceses se acham, né? Porque essa primeira grande revolução brota lá na França, né? Acontece, é o acontecido, tá? Por quê? Porque de onde que veio a revolução? Veio... E a revolução foi violenta, tá? Colocando isso aí para vocês lá na França. A coisa não foi assim uma revoluçãozinha de alguém só levantando cartazes. Tinha um ditado que falava, eu lembro no Ceará, no interior do Ceará, as pessoas falavam isso. Nossa, mas está comendo mais que o esmeril da França. E eu era criança, não entendia isso, né? O esmeril da França. Ou seja, o esmeril, que é aquele aparelho que vai amolar as facas, que vai... amolar, gente, me ajuda aí, né? Que deixava a guilhotina bem afiada, que vai afiar a guilhotina, né? Então o esmeril trabalhava muito, porque muitas cabeças eram cortadas lá na França. Por quê? Por quê? Porque os franceses eram simplesmente mal? Não, gente. Porque o povo estava abandonado, a população estava morrendo de fome, de doença, de injustiça. Vocês sabem que nesse tempo antigo, o senhor, o cara trabalhava lá nas terras do outro. E se ele quisesse cortar a cabeça dele, ou se o senhor quisesse chicotear o seu empregado, ele podia, e estava de boa, né? E quem fazia isso? A nobreza. Né? Então, esses bonitões, os donos, a nobreza, né? Dono das terras, tinha, por direito legítimo de nascença, eles já tinham direito à riqueza. Então, o cara nasceu rico, tá feito. Porque não tem nada que tire a sua riqueza, ele não vai empobrecer, etc e tal. Esse é um antigo regime, eles chamavam do regime assim, que era o regime totalitarista, que dava poderes totais ao rei. Então você tem aqui um rei, que não precisa ser justo, ninguém vai dizer assim, rei, faz isso não, senão, né? A gente vai ficar chateado com você, isso vai dar mal para você. Não, ele pode fazer o que quiser, gente. Ele é autorizado a fazer o que quiser. Por Deus! Os caras diziam que era Deus que conferia toda essa autoridade. Então o povo estava sendo massacrado. O rei estava numa boa, mandando e desmandando os seus súditos e a nobreza também, tá? Então, com a Revolução Francesa, que é essa revolução, na verdade, burguesa, né? Os burgueses vão querer seus direitos de vender, direitos de exportar, de importar, etc., direito de compra. Tá? Com essa revolução burguesa aí, esse rei perde a cabeça. Olha o bicho bonitão aí, todo tipozão, achando que estava acima de tudo. A revolução foi uma reviravolta na história da França e o rei vai para a guilhotina. Primeira vez na história que as pessoas cortam a cabeça de um rei. Já era seu rei, né? E daí abre-se caminhos para a instauração da república na França. E aí as coisas vão sendo copiadas um pouco mundo afora, tá? Professora, por que você colocou aqui o romantismo se o romantismo já foi uma coisa que ficou no passado, não ficou no passado? Ok? Para que eu entenda o que aconteceu de interessante no modernismo, eu preciso entender que isso é ruptura. Ruptura. Quebrou-se com uma forma antiga de pensamento nas artes, de estética. O que eu quero dizer com estética? Com o modo das coisas, com o que era considerado beleza, o que era considerado desejável nas artes. Quem manda no final do século XIX, do século XVIII, do final do século XVIII até o final do século XIX, é o romantismo, tá? Até chegar ao realismo, eu nem vou dizer que ele morreu, não morreu. O romantismo imperava ali naquele momento, dominava o momento das artes, e mesmo com o surgimento do realismo, ele não cai por terra, ele vai só competir. O romantismo está até hoje. Até hoje as pessoas são românticas, né? Só que quando eu falo em romantismo, todo mundo pensa, ai, coração, flores, namorados, e não é só isso, ok? Isso é um pequeno detalhe da grande coisa toda do romantismo, que vai envolver muito da religiosidade, que vai envolver muito da fantasia, da fuga da realidade, da busca pelo sonho, ok? Desse mundo ideal, belo, desejável, o quadrozinho que eu sempre uso de tema aqui para as conversas, é romântico. Por que ele é romântico? Tá? Porque essa mulher que está aí, primeiro, ela não é feia. Segundo, ela não é estúpida, ela não me parece estúpida, ela está lendo. Terceira, ela não me parece alguém que faria algo errado, né?
ela é o ser humano meio que perfeito, ideal, num mundo de tranquilidade, num mundo meio idílico. O que é o idílico? É o mundo do sonho, uma fantasia de sonhos, tá? O romantismo tem tudo isso, né? Tem as paixões românticas, obviamente, mas tem as paixões violentas, desejos sombrios, tá? A coisa pode ficar obscura no romantismo. Por quê? Porque o romantismo adora o mistério, né? Adora esse mundo que envolve o mistério, as ilusões, né? Mesmo que isso apavore, mesmo que isso leve ao terror. Olha, o Drácula é romântico. O Drácula bebe sangue, se alimenta de sangue, né? Você pega a história lá desse conde horrível e ele ficou famoso em algumas histórias sombrias por praticar os piores tipos de tortura, né? E ele é romântico. Romântico por quê? Porque está envolto dessa área de mistério. Tá? O romantismo pode estar cheio de terror também. Então envolve tudo isso, é um movimento enorme, tá? Então ele vai envolver desde o afeto, do amor, do belo, do desejado, até entrar pela coisa sombria. Tudo bem? E os grandes representantes disso lá na Alemanha, o grande Goethe, que foi o pai do romantismo, começa na Alemanha. Esse livro aí que vocês estão vendo, gente, Os Sofrimentos do Jovem Werther. Se tu lê esse troço hoje, tu vai falar assim, que treco clichê, gente. Eu já vi isso 1 milhão de vezes. O quê? O que que é? É um cara que tá apaixonado pela noiva do amigo, e ele ama o amigo, mas também ama a noiva, e ele tá desesperado, e ele resolve cometer suicídio para se livrar disso, né? E aquele amor platônico, eu já vi isso 1 milhão de vezes. Mas quando Goethe escreve o sofrimento do jovem Werther, não havia, isso não tinha sido visto 1 milhão de vezes, né? A gente tem Shakespeare, que era um pouco romântico, né? Só que o formato dele era diferente, Shakespeare era dramaturgo, né? Então ele escrevia peças, não era um romance ainda, tá? Romance romântico é uma coisa nova. Romance romântico não é pleonasmo. Eu tenho romances que não são românticos, tudo bem? Então, ele depois escreve, o Goethe vai escrever o Fausto. O Fausto é uma peça teatral. Sabe o que é o Fausto? O Fausto é um homem que, em troca de ficar com a mulher que ele mais amava, vende a alma ao diabo. Esse aí que tá abraçado aí nessa capinha aí é o Mefistófeles. Faz um pacto com o diabo para poder ter acesso ao amor de sua vida. Então, uma coisa toda romântica aí, desse primeiro romântico Goethe. Depois a gente teve o Victor Hugo, que escreve O Corcunda de Notre Dame lá na França, que é uma coisa fantástica, né, gente? Absurdamente romântica. Os Miseráveis são os grandes nomes franceses do romantismo. Alexandre Dumas, que escreve Os Três Mosqueteiros, e O Conde de Monte Cristo, que vocês talvez tenham assistido o filme. O filme é sensacional, o livro também, tá? É um grande escritor, e aí totalmente romântico, por mais que eu tenha violência do dentro da coisa, tá? Existe o herói desejável, o herói romântico, aquele que é cheio de honra, puro, né? Vai atrás dos seus ideais, etc. Até mesmo se ele for um ladrão. Às vezes os caras colocam Robin Hood, por exemplo, é um ladrão, mas ele tá cheio de boas intenções, cheio de uma determinada pureza, cheio de ética, às vezes, né? E não vamos esquecer as meninas, a gente tem a Emily Brontë, gente do céu, Emily, que escreve Os Morros dos Ventos Uivantes, O Morro dos Ventos Uivantes, que é uma coisa sensacional, ainda mais para sua época, né? Escrever esse tipo de livro romântico, né? Por mais que as pessoas falem assim, ai, credo, romântico, mas é sombrio também, né? Fala da violência de certas paixões, né? Do horror de certas paixões. E a Mary Shelley, que vai escrever o Frankenstein. Gente, uma mulher dessa época, né, de séculos XIX, escrevendo Frankenstein. Tu já pensou? Ela escreve com o pseudônimo do marido, naquela época mulheres não podiam escrever, e aí escreve essa grande obra que vai influenciar diversas peças, diversos filmes, diversas outras obras, né? O mito do monstro não humano, naquela coisa que quer ser humano e não é humano. Começa um pouquinho aqui com o Frankenstein de Mary Shelley. E no Brasil a gente tem José de Alencar, que vai escrever diversos romances aqui, indianistas, né? Então, o José de Alencar no Brasil pega o índio para ser o seu grande herói. O personagem é o índio, né? O herói é o índio, tá? Então, Iracema e o Guarani fazem isso. Iracema é uma heroína indígena feminina e o Guarani traz um herói indígena masculino, tá? Sempre havendo relações amorosas entre as raças, entre o índio, os indígenas e os brancos. E o Senhora, vocês veem aqui nessa capinha embaixo, esse Senhora, é um romance sensacional, gente, porque ele
É muito romântico, porém não é aquele romantismo meio barato, meio piegas que a gente via antes, tá? É uma história que vale muito a pena, essa do Senhora, do José de Alencar. Imagina você, um casal absurdamente apaixonado e tal, e só que o rapaz era pobre, de repente ele vira para a moça, que também é pobre, e diz: Olha, eu amo você, você é o amor da minha vida, tal, mas eu tive um pedido de casamento de uma mulher rica, se eu caso com ela, eu fico com a grana dela, então mesmo que eu te ame, eu preciso da grana, eu vou ter que te trocar. E ele larga o amor da vida dele por dinheiro. Vai ficar com a corona lá, né, que tá com o pé na cova, mas ele pensou assim, eu caso com ela e fico com a grana dela. E ele faz isso. O tal do Seixas, ele faz isso. E a moça, né, fica perplexa, né? Fica destruída de dor, de sofrimento. Como é que esse cara faz um negócio desse comigo, etc. A Aurélia é o nome dela. Aí a Aurélia se resigna, fala, tudo bem, tá, tchau. Só que ela recebe uma herança. A Aurélia recebe uma herança violenta de um tio que morreu, sei lá onde, bateu as botas, e a Aurélia ficou rica. Quando ela ficou rica, ela vai até o Seixas e fala assim, ó, eu vou te pagar mais do que ela pagaria. Então casa comigo que eu te pago. E começa a levar o cara assim debaixo da unha. Você é uma mercadoria minha, você é uma coisa que eu comprei. E aí se inicia a vingança, até que os dois vão futuramente, depois de muito sofrimento, se reconciliar. Mas a história é muito bacana. Eu tenho um empoderamento feminino aí muito bacana, né? Embora cheio de fantasia, né? Afinal de contas, a outra dependia do dinheiro. Esse é o nosso José de Alencar, o cearense porreto, o maior romancista romântico do Brasil, né? Isso aí tudo é século XIX. O Álvares de Azevedo. Esse, olha a carinha dele aí, gente. O bichinho morreu com 22 anos de idade, uma criança ainda. Mas essa criança ainda já tinha escrito livros de poema, diversos livros de poemas românticos, e escrito Noite na Taverna, que é um livro de contos cheio de uma violência, de uma coisa impossível, né? É, cheio de contos satânicos, né? Cheio de coisas obscuras, horrorosas. O cara morreu com 22 anos, já deu tempo de escrever tanta coisa horrorosa, porém bem escrita. Né? Os temas são horríveis, eu falei para vocês, é satânico, tem incesto, tem necrofilia, tem as coisas mais absurdas. Só que ele escrevia tão bem que as pessoas vão ler isso aí, né? Assim, pela curiosidade meio. E é romântico. Por que é romântico? Porque é cheio desses mistérios, dessas fantasias. Por mais horrorosas que elas sejam, são fantasias, não deixam de ser fantasias, tá? Tá aí o nosso Álvaro de Azevedo, com 22 anos, morrendo de tuberculose, mesmo assim, deixando na nossa literatura uma grande peça como essa. Então, olha só, o romantismo, ele vai passar pela aventura. Se a gente joga agora, eu gosto de falar dos filmes com vocês, porque vocês assistem muitos filmes. Leem pouco, livros, mas assistem muitos filmes, alguns, né? Espero que assistam mesmo, tá? Então, na aventura eu tenho romance, no drama, uma aventura é romântica, né? O romantismo manda nas aventuras porque elas são fantasias. No drama, no próprio romance, né? Quando eu tô, isso aqui são filmes, eu tô pensando em gêneros fílmicos, ok? No próprio romance, por conta das relações amorosas, né? No suspense, no terror eu tenho romantismo, na fantasia e na ficção científica. Em tudo isso aí eu tenho romantismo. Porque eu tenho fuga da realidade, porque eu tenho heróis cheios de ética, embora pareça que não, igual o exemplo do ladrão, né? Parece que o ladrão não tem ética, mas um herói romântico, por exemplo, não é um estuprador. Um estuprador não pode ser um herói romântico. Lembra lá do filme, né? Ele pode ser um ladrão. Porque, na verdade, você descobre que ele roubou ou como uma forma de se revoltar contra a sociedade, falar assim, olha, eu vou pegar à força o que me negaram, já que eu nasci pobre, esse tipo de coisa, né? Ou eu vou distribuir a riqueza dos ricos para os pobres, então tem alguma coisa de ética nele, tá? O herói romântico não pode deixar de ser ético, senão não dá. Ai, professora, mas se não for então romântico, nem herói é, né? É verdade. Não dá nem para chamar o cara de herói se ele não for cheio dessa ética. Mas me diga uma coisa, isso é uma realidade no mundo, né? Isso é uma realidade? Não, a gente descobre que as pessoas podem ser sombrias, né? Perversas às vezes, ou indiferentes, não tá nem aí pra ninguém, tá? Então o romantismo transita, ele domina essas áreas aí toda, é uma coisa muito forte. Então vocês podem ver, nos filmes eu não me livro do romantismo. Tá presente, né? É uma força presente. Quem é que vai quebrar com isso aí? Quebrar não no sentido de eliminar, não vai eliminar, mas vai oferecer uma outra face da coisa. É o realismo. Então, a gente estudou sobre o realismo
um pouquinho no ano passado, né? Lembra-se que eu falava de Machado de Assis. O que acontece? Lá na Europa, em 1856, esse cara aqui, chamado Gustave Flaubert, o Flaubert, francês Flaubert, escreve um livro, o Madame Bovary, que foi um choque lá na França, né? O livro contava a história de uma mulher que casou-se com um médico e a vida dela era absurdamente tediosa. Então, assim, ela se casa por amor e aquele amor se mostra nada. E aquela vida dela se mostra um tédio. E aquele marido se mostra insuportável. E a Madame Bovary é tremendamente depressiva. Então ela encontra um amante, né? Mas ela também depois é abandonada por esse amante. O marido vive em decadência. E é uma desgraça de vida, né? É uma desgraça de vida. E isso ia contra totalmente o que se esperava dos livros românticos, porque o livro romântico, mesmo que ele oferecesse um final trágico, a pessoa se mata no final, mas viveu aquela ilusão, né, as paixões avassaladoras, ou as fantasias. E Madame Bovary não vive isso, né? Ela depara com a realidade horrível. Tá? Então, esse é considerado o primeiro livro realista da história, tá? Tá, vamos ser menos românticos, vamos falar mais da realidade. Aí aparece esse cara aí também, o Émile Zola, é um deles. São vários outros autores realistas que a gente tem, tá, gente? Vários. O Zola vai escrever sobre os funcionários de uma fábrica que vivem em condição de extrema miséria, vivem como animais. O Zola é precursor do naturalismo. Lembra-se do naturalismo, que vai animalizar as pessoas, né? Então é cheio de pessimismo, é cheio de realismo, sabe? As pessoas não têm muita perspectiva de vida e vivem ali aquela miséria, aquela sujeira, aquele porcalhamento humano de dar nojo, germinal dá nojo, ok? Então, a ideia do livro não é para mostrar exatamente fantasias, ilusões, mas esse asco com relação à realidade. O quanto que a realidade pode ser podre, indesejável, tediosa, tá? E no Brasil a gente tem Machado de Assis fazendo isso, realismo. Não exatamente naturalista com relação a coisa que dá nojo, né? Ou a miséria profunda humana, a miséria material humana, ele não vai trabalhar com a miséria, com os pobres, etc. E tal. Não, não é isso. O Machado, que é ainda o maior escritor da nossa língua, super, insuperável Machado de Assis. A gente só descobre isso depois que você lê mesmo a fundo e estuda mesmo as obras dele, é que você vai descobrir por que esse cara é um gênio da nossa literatura. O Machado não faz exatamente isso, ele não vai falar exatamente da pobreza material como os naturalistas fazem, como o Aloysio Azevedo faz. Lembra que a gente leu no ano passado? O Aloysio Azevedo faz um negócio desse, ele vai falar da pobreza material, né, das lavadeiras, da sujeira lá daquelas favelas, etc e tal, do cortiço. Favela não, do cortiço. Não é isso que ele faz. Ele vai falar da pobreza moral, das misérias morais. Esse primeiro livro dele, que é o primeiro livro realista do Brasil, Memórias Póstumas de Brás Cubas, é sobre um riquinho, gente. O Brás Cubas era um riquinho, todo mimadinho, em que o pai deposita as melhores expectativas. Meu filho vai estudar na Europa, meu filho vai ser isso, vai ser aquilo. E o menino é um vagabundo geral. Tá? O menino vive com prostitutas, o menino vive jogando o dinheiro dele fora, o menino não aprende nada na escola, é uma praga. E todo livro é para falar da decadência do Brás Cubas. Tá? Então não tem nada de ilusão, oh, minha vida maravilhosa. Não. Cara, o livro é muito interessante, eu acho que eu falei disso para vocês no ano passado, né? Escrito por um defunto autor, ele chama defunto autor. Ao verme que primeiro roeu as minhas frias entranhas, dedico essas memórias. Essa dedicatória pessimista do Machado de Assis. Ao final do livro, ele fala assim: ainda bem que a gente não deixou herdeiros. Não deixamos herdeiros. Né? Ele não teve filhos, não tive filhos. A ninguém eu deixei o legado da minha miséria. Okay? Então, é miséria, é pessimismo, é traição, é decadência. É disso que vai falar. O Dom Casmurro também fala sobre a decadência humana, sobre a traição. Esaú e Jacó vai falar sobre também decadência, também traição, também perspectivas em uma vida que podia ser plena que vai se desfazendo. Esse é o realismo, tá? Então, o realismo é uma força que se opõe ao romantismo. Okay? A gente tem isso até na nossa vida, né? Tem umas pessoas que são mais românticas, tem umas pessoas que são mais realistas. É uma dualidade que existe, tá? Mas é muito, muito mais complexo do que eu tô colocando para vocês. Estou colocando para vocês de uma forma bem generalista, generalizada.
Esse Machado de Assis realista no Brasil e nos outros realistas aí fora, eles escreviam junto com os românticos. Os românticos continuavam escrevendo, ninguém barrou, não. Continuava a coisa produzindo, tá? Até o final do século XIX. Nossa, século XIX. Aí vem a virada. Perdão. Aí vem a virada. Esqueci os poetas parnasianos, né? Na poesia a gente tem os parnasianos mandando bala. Era assim que funcionava a nossa literatura, tá? Sabe os parnasianos, aqueles que escreviam, que precisavam das melhores rimas e se achavam deuses porque eram poetas e não podiam usar palavras feias nos seus poemas e a poesia era elevada? Os caras que se achavam, esses eram os parnasianos, tá? Isso no final do século XIX, na nossa literatura, ao lado dos simbolistas. Aí vem os simbolistas, que eram aqueles caras que também escreviam belos poemas cheios de espiritualidade. E aí, no meio desses simbolistas, tá lá a carinha dele lá, o negro, o Cruz de Souza, que vai escrever poemas um pouco mais revoltados, tudo dentro do simbolismo. Esse é o cenário da nossa literatura no final do século XIX. Aí tem a virada do ano, 1900. Gente, isso já aconteceu. Virou virada do primeiro milênio. Eu participei, vocês não, vocês já vêm depois, mas eu participei da virada do segundo milênio. A virada desse milênio. Gente, desculpa. Volta, rebobina, rebobina, rebobina. A virada do século. Eu participei da virada do século e do milênio, que foi de 2000, né? Mas aí é a virada do século. Eles têm a expectativa. Eita! Nós estamos chegando no último século desse milênio. Yes! Agora o mundo vai ser legal. Agora os avanços tecnológicos vão permitir que o homem voe, que o homem voe sem avião, tá? Que o homem cure todas as doenças, que o homem descubra máquinas do tempo, etc, etc, etc. E o que vai acontecer? Vai se delinear o cenário para a Primeira Guerra Mundial, né? Que é uma das catástrofes do milênio, essa grande primeira catástrofe do milênio, tá? E aí a coisa não sai muito bem, igual as pessoas tinham pensado. Lá na Rússia, a grande Revolução Russa. Eu não sei se vocês estudam sobre isso, gente. A Revolução Russa é uma coisa extraordinária. As guerras também, as Primeira e Segunda Guerra são extraordinárias da gente estudar, sabe? Você para e pensa assim, como isso foi possível? Da onde saiu tanta energia para isso? Da onde saiu tanta força para isso? Da onde saiu o material para preparar um negócio dele, né? E isso foi a virada do milênio, ok? E aí no Brasil chegam os imigrantes. Então, esse é o nosso processo histórico. A guerra está lá bombando, lá vem os primeiros imigrantes, vão chegando, os imigrantes chegam até a metade do século, né? Com força, fugindo dessas guerras horríveis. E aí, a grande cidade de São Paulo vai ser construída em cima do dinheiro que vem do trabalho de imigrantes, né? Mais o que os agricultores conquistaram, os grandes cafeicultores conquistaram de grana, então essa grana vai para a cidade, juntamente com a mão de obra. A primeira industrialização de São Paulo começa, tá? São Paulo vai se industrializando e vai se transformando nessa grande cidade. Porto de, uma imagem do Porto de Santos, imagina uma coisa podre que era um porto daquele, até hoje né, podre, insuportável, mas ele começa a nascer ali com as exportações e o comércio bombando. Nunca sem a desigualdade, nunca, porque de um lado está lá a cidade crescendo, prédios maravilhosos, etc., do outro lado as favelas também crescendo, né, a população negra que é jogada para um lado crescendo. Mas os barões do café estão bombando, né? A galera rica tá bombando, tá construindo, tá ganhando dinheiro a rodo nesse início de século. Claro, a gente sabe de onde é que veio o dinheiro desse povo. Olha, essa daqui é uma foto de uma das salas dos barões do café. Né? Então, o contraste disso com o que acontecia no Brasil é violento. A gente sabe que essa grana veio da mão de obra escrava e depois da super mão de obra barata dos negros que ainda ficaram trabalhando, né? E dos imigrantes, que também era mão de obra barata. Tá? O contraste dessas riquezas terríveis o contraste terrível dessas riquezas com o que está acontecendo no Nordeste no início do século, gente. Então, o Nordeste está morrendo de fome por conta da seca. A seca de 1915 dizimou populações. Aquele livro lá, Vidas Secas, que a gente viu, um pedacinho só, vale muito a pena ser lido, porque denuncia isso. Tá? Os imigrantes que saíam em procura de sobrevivência morriam pela estrada, morriam de fome. Então era o que era chamado o flagelo do Nordeste. Eles falavam, o flagelo do Nordeste era a tragédia
nordestina. E ao lado disso, guerra. Né? Perdão, os resquícios da guerra. Porque em 1987 tinha acontecido a Grande Guerra de Canudos. Tá? A Guerra de Canudos, que foi uma campanha do governo contra o Antônio Conselheira, que aparece um desenho dele na época, era uma charge dele na época, que foi um beato, um religioso, que falou assim, vamos montar um mundinho aqui para nós, vamos construir um lugarzinho aqui para a gente ver se vive um pouco melhor, se sobrevive, né? Só que ele era religioso, era meio fanático e tal, e aí deu ruim, porque o governo foi atrás achando que estava montando o Estado à parte, e tem a guerra, tá? Essa guerra vem por conta da miséria, tá? Quando a gente vira o século, inicia o século, a miséria continua, total, a todo vapor. Então você tem, de um lado, o Brasil totalmente desigual, ok? De um lado, os cafeicultores enriquecendo absurdo e os primeiros industriais enriquecendo em São Paulo, e essa multidão de gente pobre, miserável, vai tentar achar um cantinho lá dentro, vai tentar achar um emprego, uma forma de sobrevivência. Daí o êxodo rural, tá? Um grande êxodo rural desse século, já desse século XX. Beleza? Tá, professora, para que você falou tudo isso? Para a gente saber o momento histórico. Não dá para falar de jeito nenhum, não tem como eu falar de literatura para vocês sem falar de momento histórico. Então, olha aqui, a Guerra de Canudos, que acontece bem no finalzinho do século XIX, vai ser retratada por esse grande escritor, acho que eu já falei dele também com vocês, que é o Euclides da Cunha. O Euclides da Cunha ele participou, ele fez uma cobertura jornalística da época da guerra, e aí no iníciozinho do século XX, ele escreve Os Sertões, que não tem nada de romântico. Né? Ele não vai encontrar uma heroína, tinha um casal que sobreviveu à guerra e o rapaz foi herói e eles conseguiram superar e foram felizes. Não, ele vai retratar a guerra. É óbvio que Os Sertões ele tem uma parte muito literária e outra nem tanto, tá? Os Sertões é dividido em 3 partes, é um livro importantíssimo para a nossa história, para a compreensão da nossa história, da nossa cultura. É um troção grandão, ó, esse aqui que eu tenho aqui é só o primeiro volume, tá? Mas ele é uma coisa impressionante. A escrita do cara, ele faz um tratado de geografia, acho que eu já falei disso para vocês, ele faz um tratado antropológico, o livro é dividido em 3 partes. A terra, o homem e a luta, tá? Essas 3 partes divididas, primeiro na terra, ele faz esse tratado de geografia, ele fala de toda a geografia do Brasil e do Nordeste, é uma coisa impressionante a cultura de um cidadão como esse, que morreu eu acho que ele tinha 46, morreu com 46 anos, eu era um ano mais velho do que eu e tinha toda essa cultura. O homem, ele faz um tratado antropológico, vai falar dos tipos que habitavam o Nordeste, tipos indígenas, tipos jagunços e não sei o quê, e depois ele vai falar da guerra, aí ele vai narrar o que aconteceu na guerra, né? E ele vai denunciar que foi um massacre, que as pessoas foram massacradas. Então, assim, é um livro obrigatório para o conhecimento do nosso Brasil, tá, gente? O grande Euclides da Cunha, que escreve no iniciozinho do século. Depois, eu vou citar apenas 3, eu tenho o Graça Aranha. Eu nunca imaginei, nunca entendi por que a pessoa se chama Graça Aranha, um nome feio desse, né? Olha aí a cara dele, tipozão aí. Graça Aranha vai escrever Canaã, que é interessante demais, é um livro pouco conhecido, porque ele é de 1902, mesma época de Os Sertões, e Os Sertões abalou o mundo literário da época, e ficou o Canaã um pouquinho esquecidinho, mas é fantástico, porque o Canaã, gente, que significa terra prometida, vai contar a história de 2 alemães que chegaram ao Brasil e qual era a perspectiva deles sobre a terra. Eles vieram como imigrantes e qual era a perspectiva deles. Tá? E um dos alemães, olha, é acolhido pelo Brasil e olha assim, fala assim, racinha inferior, né? E ele tá com todas aquelas ideias já do início das ideias nazistas na cabeça, né? A única raça boa mesmo que existe é a nossa. As outras precisam ser exterminadas. Então ele olha com o maior desdém pro povo nosso, brasileiros, mestiço não, racinha, né? E o outro fala, não, a gente precisa misturar mesmo. Aí você até pensa que o outro é gente boa, né? E ele fala assim, vamos misturar porque aí vai purificando essa raça, ela vai ficando melhor. Né? E a coisa não dá muito certo nessa perspectiva dos dois aqui com relação ao Brasil. O outro escritor, o Monteiro Lobato, vai escrever livros infantis. Ele é um dos escritores muito interessantes da nossa literatura, porque ele se interessa pelo universo infantil.
A literatura, até então, vai acontecendo como se não existissem as crianças, como se as crianças não fizessem parte da sociedade, não raciocinassem, não precisassem, não estivessem nesse momento de desenvolvimento. E o Monteiro Lobato dá essa atenção às crianças, né? Cria esse mundo, ele escreve como se fosse uma criança, ele entra na fantasia das crianças, tá? Elege esses personagens infantis e tenta escrever como se fosse a criança escrevendo. Isso é que é legal. Como se fosse a criança pensando em mundos, transformando um sabugo de milho num marquês, transformando um porco em uma pessoa, né, usando essas personificações. O Monteiro Lobato vai fazer muito isso, por isso que ele se destaca, ok? Embora hoje a gente tenha diversas críticas, porque ele era racista. Lá no Reinações de Narizinhos, Reinações de Narizinho, Narizinho é uma das personagens. Eu tenho uma personagem negra, que é a tia Anastácia, que é a cozinheira, tá? E às vezes ele usa termos muito racistas. Hoje a gente sabe que é racismo, para tratar dela, comparando com barata, coisinha preta, esse tipo de coisa depreciativa. Então, alguns historiadores ficam chateados, né? Pô, Monteiro era racista, mas a gente precisa de um pouco de calma com relação a isso, gente, porque até um tempo atrás todo mundo falava mulato, mulato sem achar que isso fosse racista. Eu não sabia que era. Eu não sabia que mulato era uma analogia à mula, que é a coisa híbrida entre o branco e o preto. Não sabia. E eu falava mulata de boa, né? Hoje eu sei, a gente consegue se corrigir com relação a isso. Mas algumas coisas entram para a cultura muito automaticamente, não tem como culpar essas pessoas, tá? O Negrinha, ele escreve o Negrinha também nesse início de século, tá? E o Negrinha é importante, porque é a história de uma menina, é um conto, na verdade, o Negrinha é um conto, gente, que é profundamente barbarizada por uma mãe adotiva. Ela nem vai se chamar de mãe, né? Sei que os pais da menina morrem, eram escravos, a menina fica sendo criada, e ela é profundamente hostilizada por essa mulher branca que sente prazer em judiar da criança, né? Então, de uma certa forma, é uma certa denúncia feita aqui pelo Monteiro Lobato aos maus tratos à criança negra, tá? Então, vamos dar um desconto aí pro Lobato pelas suas palavras meio racistas. Ok? Até que a gente chega ao último autor importante, são só 3 autores importantes que eu vou colocar aqui no pré-modernismo. Esses são autores pré-modernistas, tá? Então, recapitula aí comigo. O Euclides da Cunha, o Graça Aranha, perdão, gente, 4 autores, né? Euclides da Cunha, Graça Aranha, o Monteiro Lobato e o Lima Barreto. São só esses que eu vou colocar aqui pra gente. Lima Barreto, que vocês leram um pouquinho do conto dele, né? Ele vai escrever esses 2 romances aí importantíssimos, um em 1909 e outro em 1915. Gente, Recordações do Escrivão Isaías Caminha. É de você perder a fé na humanidade, sabe? É muito sofrimento, é muita tristeza, é muito abandono, é muita falta de perspectiva na vida, né? E é uma denúncia. Então, qual que é a ideia da coisa aí do pré-modernismo? É falar sobre a realidade social do Brasil no momento, né? Então, o que está acontecendo? A recordação do escrivão Isaías Caminha é o cara que chega em São Paulo, negro, que vai sofrer absurdos de não conseguir emprego, de passar fome, de não ter para onde ir no meio de uma cidade enorme como aquela, né? Então, assim, o processo desigual, totalmente desigual do crescimento econômico da Grande São Paulo, isso está no livro, ok? O outro, esse aqui é o Triste Fim de Policarpo Quaresma, um livro famosíssimo do Lima Barreto. O Lima Barreto é impressionante, gente. Ele é negro, tá? Ele é um intelectual negro no início do século, não deve ter sido fácil, né? Para ele. E ele escreve essas coisas impressionantes, né? Muito, muito intelectual, muito perspicaz, porque aqui ele vai falar de um homem, no Triste Fim de Policarpo Quaresma, um homem que quer ser nacionalista, quer ser brasileiro, levantar a bandeira do Brasil acima de tudo, e aí vai vendo que a coisa não dá muito certo, né? Esse patriotismo dele exagerado, o Brasil, e o Brasil não tá nem aí para ele, né? É bem complicado e bem perspicaz da parte dele fazer esse tipo de análises sociais, tá? De personagens, de figuras sociais. E aí o Lima Barreto também vai escrever o Clara dos Anjos, que a gente lê um trechinho, né? Só um pedacinho, na verdade, aquilo é a versão do conto que a gente leu. Aqui é o romance todo que vai falar da menina. Eu não gosto disso, porque aqui. Ai, gente, era pra ter pegado outra imagem. Eu não gosto, porque aqui parece que ela é branca. E Clara dos Anjos não é branca. Né? Clara dos Anjos é negra. Por que eles botaram a moça branca aqui? Eu acho que essa série Bom Livro aqui, isso aqui é da década de 80, essas edições. Elas eram meio racistas também, né? Parece.
Mas a gente viu um pouquinho da história da Clara dos Anjos. De novo, é a denúncia social feita pelo Lima Barreto. Fez uma denúncia, tá? Olha só o que a gente tem aqui dentro da nossa sociedade. Moças que só por conta da sua cor são desprestigiadas, são humilhadas, né? E estão vivendo aí esse processo violento dentro da sociedade de tanto preconceito, de tanto abandono. Então, esses são os autores do pré-modernismo que vão preparar o terreno para a chegada de 1922. 1922 é chave. É o grande ano em que a coisa vai bombar. Por enquanto, a coisa estava acontecendo assim, só de pouquinho. Vamos denunciar a sociedade. Esquece esse negócio de romantismo. Vamos usar mais a nossa língua e mais a nossa nacionalidade. Vamos mostrar o terror que está acontecendo no Nordeste. Essas eram as ideinhas brotando. E em 1922, a coisa estoura num evento histórico lá na Grande São Paulo, que a gente vai falar no nosso outro capítulo, quando finalmente a gente iniciar falando do modernismo propriamente dito. Beleza? Até a próxima!